Livro 19 Deixando um legado. Experimentos científicos. Logicamente, a ciência tem um papel essencial na vida atual, e tendo o hábito de escrever notas, seria interessante ao pensador escolher mais áreas relacionadas à ciência para direcionar suas conclusões, sempre mais teórica, pois assim teria um maior campo, como por exemplo o estudo da física, a físico-química, a termologia, etc. Atualmente o grafeno tem chamado muitas atenções no meio científico, ocasionando muitas pesquisas, o que seria interessante se desenhar estruturas grafeno para se utilizar em variadas tecnologias. Uma forma de atuador muito interessante seria motor piezoelétrico, que poderia ser utilizado em inúmeras máquinas e acoplado a estruturas moleculares com o uso do grafeno em resfriamento líquido para celulares, por exemplo. Uma forma de se ingressar no mundo científico seria se pesquisar experiência de química na internet do tipo simples, mesmo como limonada e bicarbonato de sódio, e então ir evoluindo suas ideias. Logicamente deve-se copiar em diário as que funcionam para que se mantenha um registro que inicialmente seria escrito e depois se fixaria na mente. Futuramente pode-se desenhar novas utilidades dentro dos experimentos, como no caso de se resfriar um líquido, pode-se utilizar um trocador de calor de lâminas de alumínio intercaladas, ou mesmo ao se projetar a geração de energia limpa, enxergá-la de água e utilizar um motor DC como uma mini hidrelétrica. Uma forma eficiente de se avançar seria se anotar descobertas científicas e tecnologias promissoras que ocorrem em universidades, etc., tendo sempre em vista a aplicação ao pessoal industrial que poderia ter essas invenções, como por exemplo a tecnologia chamada MEMS. Um grande problema para a humanidade atual seria a colonização do espaço, pois de certa forma os planetas estão muito longe da nossa localização, portanto se deve procurar meios de aumentar a velocidade da luz no vácuo. Mesmo na área da computação, um software que simula bactérias ocasionaria um avanço nas pesquisas de remédios. Dentro das áreas da física, a energia nuclear tem gerado constante aprimoração. Porém, o fato que se transforma primeiro a energia nuclear em calor e então eletricidade gera muito desperdício, sem falar no lixo atômico. Então gerar energia elétrica direto da energia nuclear seria um atalho que transformaria nossa civilização. Na botânica vemos um constante avanço, porém decorre que a pesquisa genética poderia se aliar à botânica, então teríamos uma planta que produz energia elétrica, o que ocasionaria em sistemas automáticos de regulação do meio, etc. Na computação existe o problema do superaquecimento dos transistores, ocasionando em perdas de velocidade. Porém, já muito difundidos, os telavizors LCD seriam uma ótima fonte de processamento em transistores ópticos e mesmo em memórias do tipo EEPROM, onde se variando a matriz elétrica se tem diferentes passagens de luz. 6. Através de uma observação das coisas ao seu redor pode-se chegar a perguntas simples com explicações complexas na física ou na química. Como por exemplo, por que o fogo não tem sombra? Seria uma pergunta interessante. Seria porque o plasma tem uma geometria do tipo gasoso. Pode-se abordar o assunto como o nome de experimentos científicos ou de inúmeras formas, mas de fato existem muitas variantes do tema, como vida prolongada, por exemplo, com estudos sobre doenças degenerativas como câncer e AIDS atualmente incuráveis. Outras áreas extremamente teóricas são a cosmofísica, onde pode-se analisar a teoria extensamente com pouquíssimos experimentos, o que torna o trabalho do pesquisador barato. Experimentos sendo realizados com a matéria escura caríssimos e feitos somente em laboratórios de alto padrão.
Uma atividade mental interessante seria juntar possibilidades científicas na cabeça e ir juntando em teorias sobre os assuntos e começar a ter mais ideias das áreas teóricas do que as utilidades cotidianas para preencher a mente com bons pensamentos. Uma forma interessante de se aprender com seus erros e acertos seria fazer um diário ou de experiências em laboratório da horta de montagens escrito à mão mesmo e para isso escolher caderninho estilizado e ir adicionando partes, separar por temas, facilitar pode-se mesmo asterisco retirar tarefas das listas de tarefas asterisco escritas com tempo que não foram cumpridas e então escolhe-se áreas promissoras onde JACE tem recursos disponíveis seguindo metodologias conhecidas como escrever um diário ou do projeto. Aquaponia aplicando o PBOK. 7. Química. A química, como é conhecida atualmente, a área que estuda a matéria e suas propriedades. Mas como se estudou a matéria tem uma forma, portanto obedece às leis da geometria asterisco 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 a isomeria. Asterisco asterisco asterisco. Um fenômeno interessante é o fato de que o som, quando vibra em certas frequências, quebra determinados cristais. Uma hipótese é de que a frequência sonora interfere nas ligação molecular. Talvez uma espécie de asterisco 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 fusão a frio asterisco asterisco asterisco. Sabe-se que na fusão se adiciona calor a um material, por exemplo um metal. Quando se atinge o ponto de fusão o metal derrete. Passando ao estado líquido. Então em teoria ao se atingir a frequência sonora certa o espaço molecular se transformaria em energia cinética e derreteria o metal. Dentro da química existe a pesquisa de materiais onde se procura materiais com propriedades interessantes para o uso cotidiano. O fósforo, por exemplo, é uma substância que à noite emite luz por certo tempo. Uma possibilidade seria uma tinta feita de fósforo que na ausência de luz iluminaria a casa. Pintaria-se a casa com asterisco 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 tinta de fósforo no teto para iluminar asterisco 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 para iluminar asterisco asterisco asterisco. Nos nossos dias atuais existe uma grande procura por portáteis que tocam música. Porém a maioria não tem uma qualidade muito boa de reprodução de som. O cristal piezoelétrico, um tipo de cristal que emite som muito bem. Mas o problema é que a geometria do nosso ouvido não permite uma boa audição à nossa frente. Algum material como o carbono aplicado em um adesivo fino com secos de controle poderia ser colado no meio de uma sala, por exemplo, para gerar som na sala toda com pouco custo e qualidade boa. Ou complementando o som já existente. Um asterisco 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 desenhar adesivo com material piezoelétrico asterisco 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 pode-se futuramente asterisco 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 cobrir superfícies. Tinta alto-falante asterisco 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 pode-se mesmo usar tecnologias sem fio para se asterisco 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 conecta via Bluetooth e fala mais claro asterisco 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 com o celular. Então a comunicação seria quase real. Pesquisando na internet encontras mais variadas videoaulas sobre assuntos com experiências variadas. Material aprendido das aulas química asterisco 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 modelo de Thomson asterisco 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 ampolas de croquis seriam ampolas com vácuo dentro onde ao se inserir gases e energia elétrica diferentes reações ocorrem. A química pode ajudar mesmo no dia a dia asterisco 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 fazer ácido sulfúrico asterisco asterisco a partir de enxofre para se asterisco 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 desenferrujar asterisco 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 portão asterisco 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 janela. 8.
Arias a teorizar como J.A. foi visto antes. Uma parte importante do legado da humanidade é a ciência, uma forma de se transmitir para as próximas gerações futuros meios de sobreviver no nosso mundo atual. Experimento Cult-Head carrinho hamster esteira liga motor físico-química números pequenos na lógica geometria da matéria carrinho que bate retirar energia nuclear direto de matérias baratos como silício e abundância energia nuclear estável gerador que transforma energia nuclear em elétrica medicina simbiose bolsa guardar cérebro alga viva no corpo produz células tronco regenerar células medula vírus transforma tecido cerebral em grafeno. 9. Aprender por retroalimentação. O estudo da física nos brinda com muitos assuntos importantes. Dentre as atividades a cultivar seria a reciclagem de eletrônicos, por exemplo, os processadores mais antigos com alto consumo de energia, TDP. Pode-se fazer uma pastilha Peltier, ou seja, um dispositivo que transforma energia elétrica em calor ou frio, necessitando então de um sistema de bombeamento para se aproveitar ora uma ou outra funcionalidade. Conforme se altera essas propriedades em diferentes líquidos, se verifica a formação de cristais. Uma experiência interessante: congelar líquidos e fazer cristais alterando o tipo do líquido, água ou óleo por exemplo. De uma forma mais barata no projeto seria se fazer os cristais de sal, ensinados no canal do YouTube, Manual do Mundo, onde se poderia medir as dimensões dos cristais, pois existe uma relação entre os cristais, o calor, ou frio, e o magnetismo. A partir desses experimentos isolados pode-se desenhar uma máquina para o estudo dessas propriedades da matéria. Mede-se então a dimensão dos cristais. E a relação da variação da temperatura, como no caso dos diamantes. Pode-se controlar mesa XY com as pastilhas Peltier. Liga-se então um cronômetro de tempo, para se medir o início da experiência, e mesmo um instrumento simples como medir com paquímetro que tem precisão de 0,2 mm e filma-se com um microscópio USB. A partir desses dados existem medidas um pouco mais caras como medir com laser ou ultrassom ou infrassom. Como o ultrassom influencia cristais seria um dado relevante. No estudo da computação e da robótica já existem sistemas que usam a retroalimentação, onde recebem os dados e a partir desses dados tomam decisões sobre eles. No caso do estudo dos cristais seria interessante uma máquina que aprende-se com ele mesma e gerasse relatórios de dados e experiências A partir de variadas experiências faz-se necessário a gravação dos dados. Obviamente existem inúmeras formas de se armazenar dados, como banco de dados de documentos, arquivos de voz gravados em um gravador de voz de bolso, cadernos e blocos de notas, etc. Então escrever em diário ou de física seria uma atividade proveitosa.